Você sabe o que é culto? Culto, tanto no hebraico quanto no grego, tem o sentido de trabalhar para, adorar, prestar homenagem. Como eram os cultos perante a lei mosaica, o povo de Deus deveria seguir instruções que estavam na Torá, lei mosaica, que mostravam como deveriam adorar ao Senhor. O local era no tabernáculo e posteriormente no templo. Nesse havia sacrifícios, música, oração, devoção, queima de incenso, manjares, sacrifícios ao Senhor, ofertas. O que antes era feito no tabernáculo e posteriormente no templo, hoje é feito em você, porque agora você é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você é o sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto, antes de Jesus, tinha como base o trabalho de sacrificar, de trabalhar dentro do templo. Era constituído predominantemente por rituais cheios de processos detalhados. Hoje, com a morte de Jesus, nós passamos a ser o templo, em que podemos adorar continuamente. Porém, muitas vezes nós categorizamos algumas horas dentro de um salão como culto ao Senhor. O culto deve ser feito 24 horas por dia, porque o templo é você. Então, eu devo estar sempre ligado a Deus com o meu culto racional. Muitos cultos de hoje não passam de uma simples união de pessoas em um prédio para suprir a vontade humana. A congregação se une para a edificação própria, porém o culto tem um significado muito mais profundo. Lembre-se do que Jesus disse a Satanás, em Mateus 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, prestarás culto, e só a ele servirás. Então, sempre que você se reunir na sua congregação, lembre-se que o culto é para Deus, não para a sua edificação. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Deus abençoe.